Os presbiterianos, eles hoje no Brasil, eles têm 4 denominações diferentes. Eles têm a chamada IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja mãe aqui no Brasil. Depois de uns 50 anos, houve uma divisão e foi criada a IPI, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com sede em São Paulo, que hoje também é uma grande denominação. Parte dos membros e líderes e professores de seminário que pertenciam à chamada IPB foram expulsos dessa igreja. E esse grupo organizou uma terceira vertente presbiteriana chamada IPU, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que hoje tem uma meia dúzia de comunidades pelo Brasil inteiro, né? Tem acho que 1 ou 2 aqui, uma no interior, tem uma no Rio de Janeiro, parece que uma em São Paulo, muito inexpressivo o grupo, né? Como denominação. E há um grupo conservador que criou uma igreja presbiteriana renovada, não é? É um grupo muito conservador. É porque a história da IPU do Brasil, essa dissidência, né, a criação, ela acontece mais ou menos nesse período da Batista de Nazaré, né? É um pouquinho depois, de 75, exato. E eu queria saber se vocês tinham uma comunicação em relação a isso, assim, se foi um movimento, apesar de cada um na sua, né? Se foi um movimento de alguma maneira ligado. Né? Não foi não. Não teve nada a ver uma coisa com outra. A ligação que a gente teve com as denominações evangélicas foi na criação do ITEBA, que é esse Instituto de Educação Teológica da Bahia, né? No final da década de 80. Né? Foi a ligação. Até porque Nazaré passou a ter muito mais influência, porque as reações eram mais violentas contra Nazaré do que mesmo a IPU. Não é? E a IPU ficou sendo um grupo, né, pequeno, hermético. Né? Eles criaram algumas instituições aqui na Bahia, um projeto chamado Teologia para Hoje, em que eles davam cursos de formação teológica, e o outro foi em Feira de Santana, né, com o reverendo João Dias, que era um movimento ecumênico. E um terceiro também lá em Feira de Santana, foi um movimento chamado SIM, que foi organizado por Josué Melo, que é professor universitário hoje, é presbiteriano, é Serviço de Imigração, Serviço de Integração do Migrante, né? Então, os presbiterianos, eles se desenvolveram, cada um cuidando de si, né? De sua estrutura, de seu grupo, e no fim eles estão numa situação não diria de decadência, mas de minoria, assim, quase que insignificante, né? Mas tinha um movimento, por exemplo, o senhor dava abrigo para os perseguidos políticos de alguma maneira ligados à Igreja Batista, né? E eles também aos presbiterianos, né? Nesse sentido, vocês tinham uma correlação? Não tínhamos. Interessante o seguinte, que a Igreja Presbiteriana Unida, com toda essa evolução e essa caminhada ecumênica e liberal, expulsou um casal, ele era pastor da igreja, se separou e se casou com outra moça, se juntou a outra moça e a igreja expulsou. E Nazaré acolheu esse pessoal. Nazaré foi uma igreja aberta, né? Nazaré, eu acho que hoje eu posso dizer, Nazaré chegou ao ponto de acolher presos ameaçados de morte. A comissão de anistia me procurou uma vez para ver se guardava lá em Nazaré, se escondia lá um rapaz que estava sendo ameaçado de morte. E eu pedi que eles levassem domingo às 10 horas da noite, que não tinha mais ninguém, e tirassem na quarta-feira à noite, porque na quinta tinha reunião da igreja, reunião de oração.
E esse rapaz ficou lá esses dias na Igreja Batista Nazaré. Então, Nazaré foi um espaço aberto. Nazaré foi a primeira igreja evangélica do Brasil a se pronunciar favoravelmente ao divórcio. Não é do tempo de vocês, o deputado Nelson Carneiro, mas vocês conhecem pela história, foi quem apresentou o primeiro projeto de divórcio na Câmara dos Deputados. Na ocasião, a Igreja Batista Nazaré fez uma reunião, discutiu e fez um documento aprovando o aborto. E a Rede Manchete, na época, fez um contato com a gente para vir fazer uma reportagem. Só que nesse intervalo entre a articulação e a vinda, o projeto foi à Câmara e foi reprovado. Também foi sobre divórcio, sobre aceitação do não batismo. Não, você sabe que uma doutrina batista e de grupos conservadores é chamado de rebatizamento. Se você é católico e se converte a uma igreja batista, então você vai ter que ser batizada novamente. Porque na doutrina batista, o batismo católico não é válido. Né? Então, a outra coisa é que na igreja católica e em algumas igrejas protestantes se faz o batismo infantil, em outras não. Né? Então a gente discutiu tudo isso, suspendeu o batismo, então a gente aceitava a pessoa como ela queria. Uma outra definição nossa é que, geralmente, se você fosse presbiteriana e quisesse vir para a Igreja Batista, você fazia a declaração em assembleia, a igreja lhe aceitava, mas com a condição de que sua igreja de origem determinasse ou concedesse a transferência. Se isso não acontecesse, você não seria aceita na igreja. Nazaré acabou com isso. Então, se você fosse de uma igreja qualquer e quisesse ir para Nazaré e fizesse a sua adesão, havia um credo bem simples, né? Aí você seria aceita definitivamente na igreja. Eu fui convidado para falar em Cuba há 4 denominações batistas. Há uma denominação batista que mantém uma estreita relação com os Estados Unidos. E o governo cubano rechaça isso. Há uma outra que reage, né, a essas determinações e é uma igreja independente. Há uma igreja de nativos, só de cubanos. E há uma igreja batista que mantém um diálogo com o governo cubano. E com essa igreja é que nós mantínhamos uma relação, inclusive de intercâmbio. Eles vinham aqui e a gente ia lá. E uma vez eu fui convidado a falar na Convenção Batista, lá, nacional, em Cuba, em Havana. E mantivemos uma boa relação, né? Vários casais iam aqui, inclusive um casal veio morar aqui definitivamente, né, no Ceará. E parte da família ainda está aqui, né, no Brasil. Né? Mas tem igrejas batistas de Nazaré em outros Não, lugares? não. É uma comunidade só, Igreja Batista Nazaré com TH. Não é? Foi em atenção ao bairro e em atenção também à igreja lá em Nazaré, na igreja primitiva, né, na região de Nazaré.